eu queria saber um pouquinho como é que você está vendo o cenário externo, porque eu acho que o grande evento aí desse começo de ano realmente foi, né, Júlia, a eleição do Trump. E com consequências que a gente ainda desconhece, né? A gente estava falando sobre isso até agora há pouco, né, Júlia? Que como tá difícil para a gente acompanhar, nós como jornalistas, porque todos os dias são muitas medidas e muitas... Não só medidas, né? Como também muito falas... blá, 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 né? Muitas notícias, nem sempre é uma medida, né? Às vezes é só uma fala... Mas tudo isso, para nós jornalistas, tem que ser noticiado e a gente se foca em quê, né? Ainda tem esse dilema. E para um gestor, como é que fica? Qual que é a tua visão? Você está otimista com os Estados Unidos, com a economia americana? Qual que é a tua visão? Eu estou pessimista na média da economia mundial e otimista com a americana. Quando eu olho para a China, eu não vejo muito ela crescer acima de 5, acho que vai crescer em torno de 4,5, e a gente depende muito da China, Brasil, né? Quando eu olho a Europa, também acho que a Europa é uma draga, até porque está tendo uma mudança cultural enorme, né? Você tem um muçulmano tem 8 filhos, o europeu tem 1 filho por casal, quer dizer, toda a cultura de consumo está mudando, né, no europeu. Então acho que a Europa continua patinando. Agora, a economia dos Estados Unidos é impressionante, como é dinâmico aquela economia. Pô, é um negócio impressionante, né? E o pessoal fala às vezes do déficit fiscal deles, mas a moeda é uma reserva de valor, né? Desde a Roma antiga, aquele que tem soberania militar é reserva de valor. Hoje, só quem tem soberania militar é os Estados Unidos. Nem a Europa inteira consegue competir. Então, aceita desaforo na moeda, o fiscal, né? Então, eu tenho uma visão, sim. E com o Trump, ele é mais a favor de desregulamentação. Gosto muito de bancos por causa disso, bancos lá fora. Até porque, aproveitar e fazer um gancho, o sistema financeiro, banco lá fora, está uns 10, 15 anos atrás do nosso, né? Eles usam muito cheque, usam ainda a compensação, não tem quase transferência eletrônica, né? Você tem muito que ganhar eficiência, e fora disso a inteligência artificial hoje deve ajudar muitos bancos de TI. É o ponto que você faz mais investimento nos bancos, né? Eu estava vendo, parece que o Itaú tem 15 mil funcionários só de TI, é um negócio absurdo. Então, eu gosto muito de banco lá fora. Então, a impressão que eu tenho é que a locomotiva do mundo cada vez mais vai ser mais Estados Unidos, e os vagões cada vez mais vão patinar. Então, essa é um pouquinho a nossa visão. E Trump ganha força aí, né? Porque todo mundo vai ter que sentar para negociar com ele. Eu acho que é um pouco disso. Queria agora falar um pouco, então, da economia no geral e também sobre as posições da Armor, né? Assim, como que você está vendo bolsa e juros no Brasil e também as principais posições de vocês hoje, os principais investimentos aí da Armor? Vamos lá. Primeiro que nesse patamar que bateu a NTNB aí de 7,50, por aí, a gente está aumentando posições NTNB. Porque eu brinco lá, assim, tipo, se eu perder dinheiro pro CDI, a NTNB, mais 7.000, 7,80, é melhor que não estar no Brasil, no longo prazo, porque eu não vou receber isso, né? Então, a gente tem aumentado um pouco a NTNB nesse processo. O mercado está muito alavancado, está muito machucado, mas eu acredito em ganho no carrego. Não no fechamento do mercado, porque o mercado está com muito prejuízo, né? Se for ver os prejuízos de TVM dos bancos que saíram, tanto Itaú, Bradesco, e mesmo da Previ, é significativo. Nós fizemos uma conta lá, o mercado de 30 de dezembro de 2023 para 30 de dezembro de 2024, na marcação ao mercado do NTNB, perdeu 200 bilhões. Caramba. Né, cara, é um Bradesco e meio. É muito dinheiro. Tudo bem, a maioria não está na conta de resultado, pode estar no PL, vai bater muito em fundo de pensão, fundo de previdência. Mas são prejuízos significativos. Então, acho que é um bom momento de comprar, porque está todo mundo aqui, né? E qualquer soluço, o papel abre, então a gente está nessas aberturas pondo um pouco para dentro. Só te interromper um pouquinho. NTNB, Tesouro IPCA aqui, pra galera que fica mais pra de pessoa olho física, no Tesouro Direto. IPCA. E qual, mas que prazo, assim, você tá olhando mais curto ou mais longo? Estamos olhando médio. A gente gosta muito da NTNB 2035.
O problema é que na Amor a gente tem uma filosofia de não ter ativo que eu possa entrar em cloner. Né? Se eu opero uma B60, eu não tenho instrumento para radiar, se o mercado dá um branco. Uma B35 eu tenho DI. Então a gente sempre procura ter, quando a gente tem um ativo, ver uma porta de saída para não tomar um cloner. Por isso que não são Bs mais longas, tá? Só esse motivo. Não que eu ache ruim as mais longas, até gosto, mas meu medo é, deu uma zebra, quero sair, como que eu saio, tá? Que mais? E outra posição que a gente gosta é bancos lá fora, banco de varejo. Até porque eu acho que aí vai... Hoje você pega call center, você não sabe mais se você está falando com máquina ou com pessoa. E call center sempre foi um custo significativo para banco de varejo, né? Fora o que eu já tinha falado da parte de TI, né? Tecnologia e informação. Então a gente gosta muito de banco lá fora, de varejo. E aqui dentro também, alguns bancos a gente também tem, não é muito significativo, né? Agora, a Bolsa do Brasil, eu com o viés que eu tenho de China, está patinando, grande parte da nossa Bolsa é commodities. Então, eu não consigo ficar tão animado por esse setor. Outro setor é varejo, né? Varejo, eu acho que não dá para competir com o Mercado Livre. Né? Então, primeiro que a nossa logística no Brasil é cara, distâncias são grandes, você tem que ter escala. E segundo, eu fico pensando, preciso comprar uma geladeira. Eu não vou ficar entrando no site da Americana, da Magalu, em um monte de sites para pesquisar. Eu vou no Mercado Livre e vejo 50 fornecedores e em casa, amanhã tem em casa. Né? Então, você concorrer. Se você tiver logística própria, é muito caro e você vai ter que usar o correio, que também é caro e ineficiente. Então, eu acho que é quase impossível competir com o Mercado Livre. Então, é outro setor da Bolsa que a gente não gosta. Né? Mas você tem Mercado Livre na carteira ou a ação está cara? Não tenho, porque eu não tenho aqui no Brasil. Eu tenho lá fora. Meu fundo está abrindo lá fora agora. Né? Mas gosto muito de Mercado Livre, sim. Né? Então, tem alguns setores que eu gosto de energia no Brasil e alguns bancos, né? Mas na média da Bolsa eu não acredito que ela vai bater o CDI nesse ano, por causa desses outros setores. Então acho que tem alguns papéis bons de se escolher. Acho que Vale do Rio Doce, com o preço que está o minério de ferro e com o câmbio, acho que o preço dela está bem descontado, quando eu olho as partes, também é um setor que a gente gosta. Mas na média eu diria que a Bolsa não bate CDI esse ano. Por falar em CDI, você mencionou brevemente que a Selic teria que subir muito para caso o Banco Central quisesse perseguir ali o centro da meta. Então, acho que você acredita que o que o BC vai fazer não é ser o que ele deveria fazer. Mas, assim, qual que é a tua projeção, assim, e da mão para os juros? Acho que o BC para no máximo a 15,5. Então, eu acho que a gente vai ter uns juros reais corrente menor, porque essa inflação sobe, surpreende um pouco para cima, né? E eu não vejo, posso estar errado, esse Banco Central buscando o centro da meta. Né? Acho que o próprio discurso sempre postergando e tal. E o ano que vem é ano de eleição. Tinha muito mais forte a pressão política para você fazer a política monetária e forçar para baixo. Esse é um dos motivos que a gente gosta de ver também. Mas a gente vê modelo para buscar a centro da meta seria em torno de 17,5. Que aí ia dar ia falar um palavrão. Ia dar um belo problema, porque se você põe a economia em recessão, a arrecadação vai para o chão. A relação dívida-PIB sobe. Aí volta de novo a discussão da dominância fiscal. Fora que a dívida também, atrelada à taxa de juros, ia também dar um salto, né? Só para fechar aqui o nosso primeiro bloco. E o dólar, né? Vamos voltar para o começo da nossa conversa. Você tem alguma posição hoje em dólar contra real, dólar contra alguma moeda? O que eu tenho é peso mexicano contra real. Mas comprado em quê? Eu estou comprado em peso mexicano e eu estou achando o seguinte, vamos lá. Os juros reais no México vai cair para metade do nosso, a médio e longo prazo. E a pressão do Trump em cima do México é muito mais forte. Então, a chance de você desvalorizar o peso mexicano é bem maior. Eu falei comprado em México, eu inverti. Comprado em real contra peso mexicano. Então, vendido em peso mexicano. Então, acho que o Brasil deve sofrer muito menos, até porque pela
aço, alumínio, isso daí dá 7 bi ano nosso, total. Então não vai afetar muito a balança comercial, né? Eu acho que quem vai mais sofrer vai ser o México, com as tarifas e os juros dele caindo. Então, acho que é uma boa posição você ficar apostando a favor do real e contra o peso mexicano. Então, eu estou long de real e vendido de peso mexicano. Agora, as nossas posições são muito táticas, a gente trada muito a moeda. Tá, não tem nada, enfim, tá vendo oportunidade nesse momento, Exatamente. mas... Nessa relação, né? Essa relação. Real, peso. E nós estamos na Bolsa Americana também contra o próprio peso mexicano. Tá? A gente gosta mais do Dow Jones do que... A gente tem dúvida das TETs, as 7 magníficas, já andaram bastante. Apesar de, se você olhasse em 2018, todo mundo fala, puta bolha que tem na TET, não sei o que mais. Pô, os caras entregaram tudo que estava projetado de mais um caminhão. Agora a base mudou. Será que vão conseguir entregar de novo esse caminhão? Então eu prefiro um pouco mais a economia real, até porque com medidas protecionistas, as empresas domésticas, né, indústrias, especialmente, tendem a se beneficiar.